Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Quem não me conhece, quem está vindo pela primeira vez, tem uma moça ali atrás. Pela primeira vez? Breno, você? Ana Flávia, Breno, Ana Flávia, Luiz. Quem mais? Chegou, gente. Otávio. Então, vocês que não me conhecem, meu nome é Bruno. Eu vou apresentar hoje, segunda parte do nosso estudo. Vou falar um pouco sobre a passagem da Bíblia que chama-se Figueira sem fruto. É uma passagem bem intrigante, assim. Eu mesmo demorei um pouco para compreender, me vieram muitas dúvidas, por isso que eu quis aprofundar nela, compartilhar aqui com vocês o estudo. E quero pedir a participação de vocês também no estudo de hoje, tenho certeza que vai ser muito importante. Então, para começar, eu trouxe aqui a passagem em Mateus e em Marcos. É uma passagem bem pequena, então por isso vou pedir para vocês me ajudarem em cada um ler um versículo e ler duas vezes. Ler duas vezes Mateus e duas vezes Marcos. Então, vamos ler Mateus e Marcos, depois ler mais uma vez. Mateus 21, 18, 19. 18. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira da estrada, foi a ela e não achou nela senão somente folhas e disse: nunca te nasça fruto no Éon. E instantaneamente secou a figueira. Marcos capítulo 11, versículo 12 e 14. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acaso achava nela algo. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas, pois não era tempo de figos. E respondendo, disse: nunca neste é onde ti ninguém coma fruto. E ouvimos seus discípulos. Mateus 21, 18, 19. De manhã, voltando à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira da estrada, foi a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca de ti nasça fruto no Éon. E instantaneamente secou a figueira. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acaso achava nela algo. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas, pois não era tempo de frio. E respondendo, disse-lhe: nunca neste é onde te ninguém coma fruto. E ouviram os seus discípulos. Bom, então está aí as duas passagens de Mateus e de Marcos. Acho que agora ficou claro para todo mundo. Sim. Não, ainda não, né? Mas a gente vai fazendo por partes. Vamos pegar por partes aqui. Primeiro eu vou tentar contextualizar um pouquinho, entender onde que aconteceu isso. Assim. Eu trouxe um mapa, esse mapa aqui, mostrando a região da Galileia, que é de onde Jesus nasceu. Jesus nasceu aqui em Nazaré. E nessa região da Galileia também tem várias outras cidades onde Jesus pregou, como Cafarnaum, Caná, que foi a transformação da água em vinho, as bodas de Caná, dentre outras cidades aqui importantes no Evangelho. E aí, saindo da Galileia, tem a região da Samaria e a região da Judéia. E Jerusalém localiza-se na cidade, na região da Judéia, juntamente com Betfagé e Betânia. E aí, passando aqui, ó, foi nessa região aqui exatamente onde aconteceu. Trazendo um mapa com uma resolução mais alta, a gente consegue visualizar aqui Betânia, Betfagé, o Monte das Oliveiras e o Templo de Jerusalém. E era nesse caminho aqui que percorria Jesus e os discípulos, pois Jesus estava saindo de Betânia para fazer suas pregações, suas orações no Templo de Jerusalém. E aí ele passava em frente a Betfagé também, ao Monte das Oliveiras, antes de chegar no Templo. Então o Evangelho cita, saindo de Betânia, e por isso que eu trouxe assim o significado da cidade de Betânia, que significa casa de Ananias. Ananias tem várias revelações do Evangelho a respeito dele, mas aquela mais marcante, que eu mais me lembro, é quando Paulo recobrou a vista. Foi através de Ananias. Depois que ele estava na estrada de Damasco, ele viu a claridade muito forte, que era Jesus,
que era o Cristo, e o Cristo disse a ele: por que me persegues, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele ficou cego, e aí ele foi guiado até Ananias, e Ananias refez a vista dele e se converteu um dos maiores apóstolos do Cristo. Então, significa casa de Ananias. E lá em Betânia tem várias outras citações que citam a cidade, além dessa da figueira, que estava saindo de Betânia. Como, por exemplo, Lázaro ressuscitado, que aconteceu lá, e também era a casa de amigos de Jesus, como Lázaro, Maria e Marta. E aí tem uma outra passagem também, na casa de Marta, Maria e Lázaro, que Maria recolhe-se aos pés de Jesus para lavar e enxugar os pés com perfume. Foi uma passagem, inclusive, que Judas vira para Jesus como administrador, como uma espécie de tesoureiro do grupo. Ele fala assim: não era melhor esse perfume caro ser doado para os pobres? Aí Jesus fala com ele: não, deixa, ela está fazendo certo, porque não se sabe até quando o noivo estará no casamento, então ela tem que aproveitar enquanto eu estou aqui entre vocês. E também foi importante que lá aconteceu a ascensão de Jesus Cristo aos céus depois de ele ser ressuscitado. E a outra cidade foi Betfagé, segundo diz aqui no Pastorino também, foi a primeira aldeia que tinha uma frente. Então estava bem naquele caminho saindo de Betânia, passando em frente à cidade de Betfagé, que tem um nome bem sugestivo com a passagem, que significa casa dos figos não maduros. Então já é bem sugestivo. E uma passagem relevante que cita também a cidade de Betfagé foi a entrada do Messias em Jerusalém antes do domingo de Ramos. E aí cita aqui: chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide a essa aldeia que está defronte de vós, entrando nelas acharei um jumentinho. Aí Jesus fala: vocês vão achar o jumentinho e aí vocês vão trazer ele para cá. E se alguém perguntar por ele, vocês vão dizer: o Senhor precisa dele, tragam aí. Então é só para citar e a gente se situar exatamente onde aconteceu e como aconteceu essa passagem antes de a gente começar a estudar propriamente dito ela, contextualizar. Então, no começo ele fala assim: saindo de manhã de Betânia para voltar à cidade, Jesus teve fome. Aí já me veio a primeira pergunta, e também foi uma pergunta que eu achei no Pastorino, que foi assim, relevante de acordo com o trajeto. Porque o trajeto é um trajeto relativamente curto, de Betânia a Jerusalém, aproximadamente 2,5 quilômetros. Então assim, caminhando vai dar meia hora de caminhada, ou um pouco menos, talvez 20 minutos, 25 minutos de caminhada. E ele saindo de manhã de Betânia, Jesus tinha o hábito de ir com os discípulos para a casa de Marta e depois ir para Jerusalém. Então não seria assim muito lógico ele sentir fome aquela hora da manhã, saindo, tendo, como assim, a gente não tem certeza, mas provavelmente ele teria se hospedado lá na casa de Marta, de Maria e dos amigos dele. Aí, então foi a primeira pergunta que me veio foi essa: por que Jesus teve fome logo naquele período da manhã? Oi? Acorda com fome, eu acho que eu também, mas mesmo assim, provavelmente ele acordou com fome, como ele estava na casa de Maria, Marta e Lázaro. Sim, o Pastorino fala isso também. Então, a primeira dúvida assim, que surge diante da passagem. Mas vamos seguir em frente, porque aí a gente vai vendo o que vem daí para frente, vamos ver se a gente consegue entender melhor. Jesus viu à beira da estrada uma figueira, só tinha folhas. Jesus foi ver se achava algo para comer. Estava com fome mesmo. Estava com fome mesmo. Aí ele viu a árvore e falou: deixa eu ver se tem comida aqui. E aí tem um fato relevante em relação a essa passagem. Eu coloquei até a foto da figueira com folhas, exatamente para dizer que a figueira ela tem uma característica diferente em relação às outras árvores. Que normalmente a árvore ela tem folha o ano inteiro, e aí na época aparece o fruto, mas a figueira não. A figueira normalmente ela é seca. Na época dos frutos aparecem as folhas e os frutos quase que juntos, assim. Então, assim, e aí, uma das passagens do Evangelho cita que não era a época de frutos, mas apesar disso a figueira tinha folhas. Isso significa que, naturalmente, não era para essa figueira ela ter folhas. O que se esperava era que a figueira estivesse seca, não tivesse folha nenhuma e não tivesse fruto também. Mas como ela tinha folhas, existia a possibilidade dela ter frutos. Então foi por isso que Jesus foi procurar os frutos nela. Então a gente pode entender dessa maneira. O próprio fato da figueira ter folhas ali já é um fato assim, que a gente pode considerar sobrenatural.
que eles estavam, se não me engano, na época da Páscoa era março ou abril, se não me engano, e a época dos frutos era julho ou agosto, se não me engano. Bom, aí tudo bem, a gente vai seguir em frente. Jesus, afinal, decepcionado, amaldiçoa a figueira. Mateus adianta o final do episódio, faz que a figueira seque imediatamente. Aí eu coloquei a foto de uma figueira seca. E aí me veio a pergunta, assim como está lá no Pastorino, que é a seguinte: por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era a época dos frutos? Aí eu deixo essa pergunta aqui para vocês também, compartilho com vocês uma pergunta uma dúvida que eu tive também, que eu achei isso meio assim, sem sentido, assim, de ter acontecido. Ainda mais Jesus amaldiçoando, né? Exatamente, é isso que eu vou falar sobre isso também, O que significa isso, né? Exatamente. Mas aí a outra pergunta é, por que a árvore estava cheia de folhas? Também. Exatamente. Ela estava se preparando para uma coisa em boa terra. Porque o normal seria ela não ter folhas e nem frutos. Exato. Mas as folhas ela tinha ali inesperadamente. Alguma coisa deve. Então já tem duas coisas. Primeiro, a gente não sabe por que Jesus tinha fome. Segundo, por que a árvore tinha folhas. E terceiro, por que ele amaldiçoou se não era época de frutos. Então, aí o Pastorino ele vem com uma hipótese, que é a seguinte: Jesus fez isso assim para conquistar a confiança dos discípulos, para mostrar poder. Mas assim, eu não li essa hipótese também não. Fiquei meio assim, permaneci na dúvida. E me fiz outra pergunta, que o Pastorino também fez: seria justo Jesus condenar por não ter frutos uma figueira que não deveria ter frutos, que não estava na época de frutos? E também foi a outra pergunta. Ela estava com folha, né? Mas por que ela tinha folha e não tinha frutos? Não é? Aí então, no início, assim, eu relutei bastante, tornou minha compreensão assim, bastante difícil no início. Por isso que eu falei que é uma passagem bastante intrigante. Assim. E aí eu fiquei pensando mais um pouco, e aí me veio uma outra hipótese. Se eu pensar assim, considerando a hipótese, conquistar a confiança dos discípulos, demonstrar poder e tal, apesar que é uma interpretação meio pobre, literal, assim, eu acho isso. Ainda assim, tem uma outra questão relevante. Por que Jesus não fez a figueira sem frutos frutificar ao invés de fazê-la secar? Porque assim, todos os milagres que Jesus fez no Evangelho, ele fez no sentido positivo, de construção. Ele fez a água transformar-se em vinho nas boas de Caná, as curas que ele fez, os leprosos, os cegos, o que mais? Multiplicação dos peixes, dos pães e peixes, o que mais assim que ele fez? Não tem nenhuma passagem no Evangelho que ele faz algo do tipo assim, de amaldiçoar a figueira, de ser no sentido negativo, de destruir. Mas o que se esperava dela era que não tivesse frutos. Sim. Então, eles esperavam assim, que ela estivesse seca mesmo. Então, na verdade, é retorno à ordem natural. Né? É uma hipótese, mas mesmo assim soa estranho. Mas ali pode-se dizer que é uma coisa negativa, mas não foi. Eu acho que tem um outro propósito aí. Pode ser que tenha outro propósito, porque seria uma atitude assim que eu, refletindo, até um pouco infantil de Jesus. Você não deu fruto, então vou te amaldiçoar, você nunca mais vai dar. Você pode considerar. Parece um pouco infantil. Quero agora, do meu jeito é agora. Você pode considerar que a fome foi mais forte que a razão, né? Mas aí, se a fome fosse mais forte que a razão, ele deveria ter feito a figueira frutificar. Então dê frutos imediatamente para saciar minha fome, não é? Seria mais lógico. Ele tinha o poder para fazer isso. Sim, considerando essa hipótese de Bruno. mostrar poder, sim. E se considerar que ele já fez, sim. Lázaro? Ele nos concede a reencarnação, nos concede todas as leis e os ensinamentos. Sim. Ele nos dá a oportunidade de crescermos e frutificar. E nós nos perdemos como a figueira perdeu. Já foi lá na frente. Nós fomos criados em boa terra, como a figueira era em boa terra, e não deu fruto.
e nós em boa terra e vacilamos e secamos conforme a figueira. Por isso é que a figueira secou, porque ela era em boa terra e não deu fruto, não produziu. E nós estamos no mesmo caminho e não produzimos nada. Nós estamos secos ainda como a figueira. Eu tô achando que ele viu a palestra antes. Tá podendo dar aula. Ele leu o meu estudo. É feliz. Ele leu no Pastorinho. Não, já leu. Você lembra? Isso aí, meu filho, vai vir encarnações, quem sabe disso. Vai. Então, assim, Mas se não é esperado ter frutos, mesmo que esteja numa boa terra, por que você vai ter frutos se não é esperado você ter frutos naquela época? Você é esperado de ter frutos numa época adequada. Pelo menos no caso da figueira, ali sim, era esse caso. Mas também era estranho ela ter folhas, porque não estava na época nem de ter folhas também. Não deveria nem ter folhas. O discípulo Judas, acompanhado a Jesus Cristo sabia que Judas iria fazer o que fez. No entanto, Judas prosseguiu, continuando até que acontecesse também um mau fruto, não entregasse ou traísse. Sim. Então a mesma coisa aconteceu com a figueira. A figueira, ela estava colocada para poder dar bons frutos, e não deu. A árvore que não dá bons frutos, corta-se, e joga no fogo. É uma boa sugestão também. Alguém tem mais alguma ideia? Não. Então vamos seguir em frente aqui. Vamos lá. Então, Está muito complexo. muito confuso, né? O início é complexo mesmo. Depois as coisas vão clareando, vão pegando por partes e clareando. Mas aí o Pastorino mesmo conclui que o sentido literal ele é muito pobre, ele não tem sentido assim, a gente pensar no sentido literal. Independente, não vou discutir se isso aconteceu ou não, pode ter acontecido ou não pode ter acontecido, mas a gente tem que buscar uma interpretação simbólica disso, para a gente tentar compreender melhor. Porque o sentido literal dá essa margem para diversas contradições, diversas dúvidas, não fica muito claro, pelo menos não ficou para mim. Então vamos tentar entender um pouco a interpretação simbólica. O que seria a figueira? Primeira coisa, simbolicamente, o que representaria a figueira? Antes da gente começar a falar da passagem em si. Nós. Uma boa sugestão também. O que mais? Uma lei natural de Deus, de tempo. A figueira, o Pastorino retrata como sendo a personalidade transitória. Personalidade transitória, como a Madá falou, somos nós. Sou eu sou uma personalidade transitória. E minha alma ela tem uma trajetória, né? Muitas encarnações. E eu hoje, minha personalidade, Bruno, é uma personalidade transitória. Então nós podemos entender a figueira na passagem como cada um de nós aqui, na nossa trajetória espiritual. E as folhas? Alguém tem alguma sugestão? As folhas. Vamos dizer, uma coisa de transição que eu fiz com o que eu posso fazer. Chegou próximo. As folhas significa que está próximo ao verão. O verão indica o nascimento e a frutificação daquele fruto e a nossa santificação e frutificação. Então as folhas simbolizam, simbolicamente, o despertar do ser, o despertar humano da alma do espírito. Também está próximo disso. Acho que as folhas são os nossos dons, nossos talentos. Isso, você foi cheio. A Silvia também falou dos dons, dos talentos. Então é isso mesmo, gente. Pode considerar como se fosse a nossa aparência, o nosso potencial, os nossos dons, as nossas possibilidades, os nossos recursos espirituais, com que vou falar de mim, a minha personalidade ela já vem com recursos, com possibilidades de produzir o quê? Frutos, que é o que vem disso.
E os frutos, então agora está mais fácil. Já sei o que é a figueira. Eu sei que são as folhas. Os frutos, então está mais fácil. Vou saber o que é. É o que vem depois das folhas. Também. Pode ser, também. Então, gente, os frutos, eles são as nossas boas ações, boas palavras, bons pensamentos, mas principalmente o nosso crescimento e evolução espiritual. Entendo dessa forma mais compreensível. Aí, a partir desses conceitos, vai ficar mais fácil a gente destrinchando a passagem e falando um pouquinho dela. Primeiro, Jesus teve fome. Jesus saindo de manhã de Betânia, teve fome. Viu a árvore, teve fome. Então, a fome significa o que assim? É uma busca. Eu buscando alguma coisa que é vital para mim. Uma necessidade vital do ser humano. Nesse caso, simbolicamente, o que seria? Fome espiritual. Que eu não entendi, Amanda. Fome física, né? É a fome espiritual. Fome espiritual. Fazer a vontade de Deus. Exato, fazer a vontade de Deus. Amanda falou bem. Então é exatamente isso. É a minha individualidade, que é a minha alma, meu superior, manifestando a necessidade vital. Ou pode ser também meu Cristo interno, que vem ao meu encontro e busca algo em mim. Necessidade de Deus para que eu faça algo, para satisfazer a vontade de Deus, para evoluir, para crescer. Ver uma figueira com folhas, agora está fácil. Agora que você já sabe o que é figueira, sabe que são as folhas, está fácil. Não é? Então, a figueira, a personalidade, as folhas, os talentos, os dons espirituais, as possibilidades. Ver uma personalidade com possibilidades, com dons, com talentos, com recursos para fazer um trabalho, para fazer uma atividade. Mas que às vezes não frutifica e não chega. Aí nós vamos chegar lá na próxima. É que todos nós temos a capacidade de fazer. Exatamente. E eu não faço. Tem o recurso, tem É os chamado. dons, tem os talentos, O chamado é feito. tem o chamado. A fome é o chamado. A fome eu posso entender como chamado também. Chamado da minha alma, chamado da minha centelha divina, do meu Cristo interno, para eu fazer o bem, para eu crescer, para eu evoluir. Vai ver se encontra frutos. Então, antes disso, eu continuo buscando algo em mim. Buscando o quê? Meus frutos. Que é a minha disposição, fazer o bem. Se eu estou pronto para o serviço, a minha boa vontade, as minhas boas obras, a minha virtude. Não é? E aí vamos passar para outra parte. Nada em contra. Quer dizer, tinha uma personalidade transitória, que sou eu, essa personalidade, já veio com as possibilidades, com os recursos, com os dons espirituais. Eu tive uma oportunidade de fazer o bem, de crescer, de evoluir. Mas, o que acontece? Eu não faço. Então é exatamente isso. Personalidade que não produziu os frutos. E eu tenho como personalidade várias formas de tentar prorrogar esse trabalho espiritual, de crescimento, de evolução. Eu tenho várias desculpas, minhas desculpas são essas aí, ó. Não tenho tempo, não é minha hora, mais tarde, preciso aproveitar a mocidade, aposentar, viuvar, depois eu faço, amanhã eu faço. E como isso assim é real assim, para mim, né? Só terminar, eu já passo a palavra para você. Como isso é real para mim? Eu penso assim, às vezes eu conheço outras pessoas também que pensam assim, mas agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir minha carreira profissional, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter estabilidade. Depois eu faço um trabalho social, porque agora eu não tenho tempo, agora não é minha prioridade. Você olhou pra mim, não entendi não. Não, eu estou falando de mim, não estou falando de você, não. Estou falando é de mim, porque eu penso assim, que eu faço isso. Eu faço errado.
Ele pediu a palavra antes, depois passo para você. O que dá para poder entender é outra passagem também de Cristo, que ele pregou falando sobre a boa semente. Que no caminho algumas sementes caíram na pedra e com a raiz sem água veio e não frutificou. Então é similar essa passagem, porque esperava-se que a semente desse fruto e não deu. Sim, foi uma semente perdida, tempo perdido, horas perdidas, uma vida perdida. Sim. A oportunidade num ciclo que não foi aproveitado, assim, pode fazer essa analogia, assim, tranquilamente. Eduardo? Essa condição que você colocou da gente ter potencial e ter as folhas e não dar fruto, eu me enxerguei exatamente nessa condição. E você acha que Jesus iria amaldiçoar todas as criaturas que ele encontrasse dessa maneira, hein? Isso aqui seria um seara de árvores secas. Não, mas isso daí ele está dando um ensinamento de uma forma simbólica da gente entender. Não que ele vai amaldiçoar, mas nós vamos chegar lá. É o próximo slide que vai falar. Não é a questão de amaldiçoar e a figueira secar, é um símbolo, uma representação, não é da forma literal. É um símbolo de admoestação, né? De exortação. Sim, porque a todos ele exortava. Arrependei-vos. Sim, é uma lição, um ensinamento. Um ensinamento para cada um de nós. Vamos passar para o próximo. De agora em diante, percam suas esperanças de obter fruto neste éon. Pode ser entendido também como nessa encarnação, mas não necessariamente só nessa encarnação. E, por exemplo, a gente pode entender como espírito, o meu eu superior, o meu Cristo interno, quando vê que não vai produzir os frutos naquele ciclo, naquela oportunidade, cortar a ligação com a personalidade. Pode significar um desencarne? Pode. Mas não necessariamente só um desencarne. Pode ser uma outra situação também. Eu vou trazer outros exemplos aqui para frente. Eu acho que vai ser mais fácil a gente contextualizar isso. Quando que eu não produzo frutos, quando que eu perco a oportunidade de fazer o bem e quando eu, como figueira, seco uma determinada situação. Então, respondendo até o Eduardo, é isso. O fato de amaldiçoar e a figueira secar é perder a oportunidade. Tem que voltar e fazer de novo. Fazer um novo ciclo. Pode ser uma nova encarnação, pode ser outra oportunidade na mesma encarnação também. Eu vou mostrar isso mais para frente no próximo slide. Ou seja, naquela vida, naquele ciclo, não se obtém mais frutos. Ou não os frutos que significariam o crescimento espiritual, a evolução espiritual, ou o serviço do bem. A gente pode entender de várias maneiras os frutos também. Bruno, aí nesse caso poderia ser um período também, porque igual a gente faz assim, tudo que acontece na sua vida, ela acontece para você amadurecer e crescer. Sim, sim. Se você não amadureceu e cresceu, a vida vai te dar a mesma situação para você. Exatamente. Aí não aprendeu de novo, teve outra oportunidade, então vamos para a próxima, ninguém vai. Então, exatamente. É um ciclo muito curto que não seja produtivo. Exatamente. Para encerrar esse ciclo, eu tenho que produzir os frutos. Se eu não encerrar, o que vai acontecer? Seca a minha figueira, aí nasce outra, aí depois nasce outra figueira, aí eu tenho outra oportunidade de produzir, se não produzir de novo, seca de novo, e assim vai. E aí eu coloquei esse slide apenas para fazer uma comparação aqui, né? Comparando a nossa personalidade com uma árvore, que sou eu, que é a figueira, só para a gente fazer uma comparação que tem muitos pontos que são correspondentes. Por exemplo, eu tenho o início da minha encarnação, que é como se fosse uma semente que é plantada ali, jogada na terra. É o início da minha encarnação, pode interpretar dessa maneira. Como a árvore, a semente, ela tem as condições do ambiente para ela crescer, que é a terra, os nutrientes, a água. Eu também tenho durante a minha gestação, que é o seio do útero da mãe. Então eu sou como uma semente também, né? E a árvore, ela nasce com folhas, assim como eu nasço com os dons espirituais, com os talentos, com os recursos, para crescer, para evoluir espiritualmente. Nós estamos falando aqui espiritualmente. E no meu caso, a diferença básica, no meu caso, o fruto ele é opcional, ele vai depender de mim, das minhas atitudes, da minha postura, etc. No caso da árvore, necessariamente ela vai produzir frutos, a não ser que ela seja cortada antes, mas essa é a diferença. E assim como na árvore também, é interessante a gente lembrar, a gente ver que a árvore ela tem a época dos frutos
e eu também posso ter o meu momento mais propício de produzir mais frutos. Entretanto, a reflexão da parábola que a gente deve fazer é a seguinte: eu tenho tempo para ficar esperando essa época dos frutos, que essa época é mais propícia, ou não? Eu devo tentar fazer isso hoje, agora, de acordo com as minhas possibilidades? E por isso que eu entendo que o desafio que nos propõe a passagem é esse: tentar produzir frutos hoje, mesmo na minha diversidade. Então, por exemplo, no meu caso, meu foco, eu estou tentando construir minha carreira profissional, minha vida, etc. Mas eu tenho que tentar fazer o que eu posso hoje. Eu não posso deixar para amanhã, porque amanhã eu não sei se eu vou chegar nesse momento. E aí pode ser que meu ciclo se encerre antes e eu não tenha feito o que eu deveria ter feito, e minha figueira vai secar e eu vou perder essa oportunidade, eu vou ter que esperar uma outra. Lázaro. Mas esse é o grande sentido da parábola, que ele quis mostrar para os apóstolos, que eles poderiam dar bons frutos. Eles ainda estavam em estudo também, eles estavam em crescimento. Por isso que ele fez passou na figueira que não era época de frutos, porque eles poderiam dar bons frutos naquela época. E por isso, esse é o verdadeiro sentido que ele ia falando, e ali ele falou para os apóstolos dele, que ainda eram novos, naquela época eles não estavam ainda em posição de que ele mandou sair e vá ao trabalho. Eles estavam aprendendo, e essa parábola é para aprendizado como nós, como você está aí nos mostrando hoje. Ele mostrava para os apóstolos. Esse aí é o desafio para produzir agora. Mesmo é agora, não é esperar a época da figueira produzir fruto. Ela teria que produzir agora, e vocês têm que produzir agora, não é esperar para mais tarde. É mais ou menos isso mesmo que o Lázaro falou. E dentro disso eu vou trazer as reflexões aqui da parábola, que é a conexão, né? Estar em boa sintonia, em boa vibração. Para quê? Para eu, como personalidade, ouvir a intuição, que é a palavra do Espírito, do meu eu superior, do meu Cristo interno, que me chama, né? Que foi o que aconteceu lá. O Cristo buscou a figueira, quer dizer, procurou algo nela. Então a mesma coisa, o meu eu superior, o meu Cristo interno vai procurar em mim a minha disponibilidade para fazer o bem, os meus frutos. E também outra reflexão importante, que não basta eu só não fazer o mal, mas eu não fazer o bem, que é não produzir os frutos, quando eu tenho a possibilidade, também vai estar atrasando a minha caminhada, a minha evolução espiritual. Então, por isso que o convite, o desafio proposto anteriormente, vou até ratificar aqui de novo, é aproveitar o tempo para praticar o bem sempre, hoje, agora, aproveitando a oportunidade que Deus me deu hoje, nesse ciclo agora, que eu não sei quando vai acabar e nós também não sabemos quando vai acabar. E cada oportunidade é um ciclo novo, uma oportunidade nova. Então eu trouxe aqui mais uns trechos de uma passagem de um outro livro. O livro ele chama Jesus no Lar, Chico Xavier, Espírito de Luz. Aí eu trouxe o capítulo 22, que ele tem uma relação direta com isso que eu estava falando. E é muito interessante que Jesus fala aí para os discípulos. Ele faz foi aí que começou o culto do Evangelho no Lar, e ele faz para os discípulos a explanação do que é um talismã divino. Que foi Salomé, que é mãe de João e Tiago, perguntou para o Cristo se existia algum talismã que eles poderiam utilizar caso eles realmente precisassem. Jesus descreve esse talismã, então eu vou ler aqui rapidamente para vocês terem uma noção do que é. Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros, do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra a passagem de luz aos espíritos que demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. E dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. E aí ela pergunta, o que mais? Qual é esse talismã? O que vocês pensam que poderia ser esse talismã relacionado ao que a gente falou aí agora? Alguém tem algum palpite, sugestão?
Se o Chico que escreveu é o amor. Não é um amor. Eu acho que ninguém tem ideia do que seja não, né? Parece algo muito maravilhoso, realmente, né? E aí foi o que ela respondeu, ela falou assim, mas se isso é tão maravilhoso assim, nos diga logo onde nós vamos conseguir essa bênção, o que ela disse depois no prosseguimento da passagem. Bom, eu vou dar uma dica agora, vai ficar mais fácil. O que vocês acham que é agora? Então pronto, agora ficou fácil. Contei o que é. Então o talismã que Jesus falava é o tempo que devemos aproveitar, seguindo o mesmo raciocínio que eu disse anteriormente, de aproveitar a oportunidade de hoje, agora, fazer o bem hoje, aproveitar as oportunidades que nos aparecem hoje. Seguindo também o mesmo raciocínio, disse o escritor Paulo Coelho, né? E quem deixa para depois pode fazer logo, né? Perde a oportunidade de encontrar, de nunca mais o encontrar, né? No tempo, que é esse talismã maravilhoso que Jesus escreveu aqui, que através do tempo nós temos a bênção de refazer, de aproveitar, de evoluir, de crescer. Né? E muitas vezes estamos acostumados a dizer o tempo é o melhor remédio para muitas situações da vida. Né? E aí eu trouxe também uma outra passagem desse livro, muito interessante, também relacionada a isso, até porque tem uma outra interpretação, um outro estudo que eu vi, a respeito dessa figueira seca. E aí ele fala, chama o valor do serviço, ele fala de um certo fariseu, na época era comum, era um homem de vida irrepreensível, que tinha uma posição de respeito público, e eles tinham assim, uma pureza assim, viviam em orações, em jejuns, conheciam a lei, não é? Mas aconteceu uma certa situação, que havendo uma grande peste na cidade, um anjo do Senhor desceu, e esse anjo tentou através da intuição entrar em contato com esse fariseu, pedindo a ele o auxílio aos doentes da cidade próxima. Entretanto, como ele estava tão voltado só para a contemplação, também aquele sentimento de orgulho farisaico, de se achar melhor, de se achar os outros impuros, ele não fez o serviço do bem que tinha sido pedido a ele. Então, nós podemos entender como um chamado que foi feito a ele também. E aí, ele pediu a outros fariseus e nenhum deles fez. E chegou um momento que o anjo, ele pediu para um ladrão que estava com o propósito de se regenerar, que tinha feito mal e tinha se arrependido. E esse ladrão atendeu prontamente, pegou e curou os doentes, enterrou os mortos, levou remédios, consolou as famílias, fez aquilo que precisava, fez o serviço espiritual, produziu os frutos, podemos entender dessa forma. Aí a partir daí, fazendo um paralelo, uma situação também que foi descrita em outros estudos, de Jesus, procurando os frutos, a gente pode entender como esse anjo que chama a nós todos através da nossa intuição, não é? E o fariseu como essa figueira sem frutos. E além de tudo, outros estudos diziam que o fariseu, que Jesus também nessa parábola, ele estava, de uma certa forma, criticando a postura farisaica, que é aquela postura que vive de aparências, que parece um homem puríssimo, um homem maravilhoso, entretanto, na hora de praticar o bem, ele não pratica. Ele não produz o quê? Os frutos. Ele é a figueira sem frutos também, é a figueira que seca. Então, no contexto da época, outros estudos dizem que havia sido uma crítica também a essa postura farisaica presente ali na época de Jesus. E o ladrão, ao contrário do fariseu, ele foi a figueira que produziu os frutos, que atendeu o chamado e com as possibilidades, com os recursos que ele tinha, ele agiu e realmente produziu. Aí tem essa frase no final, que é muito, muito bonita e muito interessante. O serviço santificante pode dar aos pecadores, que era no caso do ladrão, ao bem, convertidos ao bem, a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar do convívio celeste. Então nessa passagem ele faz uma crítica também ao fariseu e coloca como exemplo, e eu estou fazendo essa relação aqui, colocando o fariseu como essa figueira sem frutos, que só vivia de aparências realmente. E aí eu achei um outro exemplo também para relacionar, que foi o capítulo 13 do nosso lar, no gabinete do ministro. Aí esse capítulo, André Luiz ele foi ao gabinete do ministro pedir trabalho. E lá no capítulo, o atendimento era de 2 a 2. E tinha uma senhora que estava pedindo para ajudar alguns entes queridos na terra. E o ministro Clarence perguntou a ele, quantos bônus hora você possui? Então seria como se ele tivesse perguntado, quais são os seus frutos? E ela disse, 304. E ela falou, mas você já está 6 anos aqui, até hoje você não
produziu mais, por que você não produziu mais? E aí ele enumera para ela todas as situações em que ela teve a oportunidade de produzir, de trabalhar no bem, e ela não fez. Aí a primeira situação, não, era impossível ficar lá. Na segunda situação, não, só os santos suportariam esse trabalho. Então ela fugiu de serviços, fugiu de todos os serviços ali na colônia, e quando ela precisou dos frutos, ela não tinha os frutos. Então podemos também dizer que, nesse caso, ela foi uma figueira sem frutos, que tinha possibilidade, tinha os recursos, e não fez. Então, assim, eu estou dizendo isso para a gente tentar linkar e contextualizar com a nossa vida. Quantas vezes que eu tenho a possibilidade de fazer o bem e não faço? Então eu estou sendo, todas essas vezes, uma figueira sem frutos. Isso pode ser no contexto de uma encarnação ou dentro de uma encarnação, uma situação específica. E aí eu trouxe mais duas parábolas para a gente relacionar, que eu acho que tem uma relação forte entre elas também, que eu também estudei no pastorinho, e eu vi uma relação muito forte entre elas. A primeira parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, que aí Jesus ele conta que tinha um proprietário de terras, e ele tinha 3 servos, e ele distribuiu os talentos entre esses servos. O primeiro servo ele deu 5 talentos, o segundo ele deu 2, o terceiro ele deu 1. O primeiro servo trabalhou e produziu mais 5, o segundo produziu mais 2, e o terceiro produziu mais 1. Não, o terceiro não produziu, o terceiro enterrou o talento. E aí ele fala que ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Quando esse proprietário voltou, ele pediu contas dos talentos que ele tinha dado. O primeiro entregou os 10 talentos para ele. Senhor, me deste 5 talentos, entreguei mais 5 talentos, produzi mais 5 talentos. Aí o Senhor disse, servo bom e fiel, gozarás comigo o reino dos céus. O segundo, a mesma coisa. Produziu 2, servo bom e fiel, gozarás comigo o reino dos céus. E o terceiro falou com ele, sei que é um homem rigoroso, que ceifas onde não planta, então eu fiquei com medo, enterrei seu talento, toma o que te pertence. E aí Jesus diz para ele, servo mau, negligente e preguiçoso, se não me engano. E aí fala isso com ele, essa frase, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, havendo pranto e ranger de dentes. E aí o que a gente pode entender disso, fazendo a comparação com a parábola da figueira? Os talentos como os dons espirituais, ou as folhas da figueira, os talentos produzidos, os frutos. E o servo que enterrou o talento é a figueira que secou também. Chegou o momento de final do ciclo, que deveria apresentar as obras, deveria se dispor ao serviço, ele não dispôs. E por isso ele materializou os dons espirituais, os talentos que ele produzia. Ele se dedicou naquela encarnação apenas à vida material, não se dedicou à vida espiritual, por isso não produziu os frutos. Então, assim, eu vejo uma relação muito forte entre elas e também com uma outra parábola, que é a parábola das virgens. E fala assim, Mateus 25, 1 a 13. Eu trouxe só algumas passagens para a gente ir relembrando, não trouxe elas todas, até também em virtude do tempo, não daria tempo para a gente falar de todas essas três parábolas. Mas cada uma delas rende um estudo assim separado. Então, no reino dos céus, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas prudentes e 5 loucas. E aí, o que aconteceu? As 5 prudentes, elas tinham uma lâmpada e tinham um azeite para fazer com que a lâmpada se mantivesse sempre azeite preparado, acesa. E quando chegasse o noivo, elas pudessem ir ao encontro do noivo. Mas aquelas que eram loucas não tinham preparado o azeite. Aí chegou a meia-noite, bateu o sino e o noivo apareceu. As prudentes e as loucas foram ao encontro do noivo, mas as loucas não tinham o azeite para manter a lâmpada acesa e foram pedir às prudentes. Dá-nos um pouco do seu azeite, pois nós não temos. E elas falaram, nós não temos suficiente para dividir com vocês. É necessário que vocês voltem, comprem mais azeite e venham ao encontro do noivo. E nesse tempo que elas saíram para comprar, as prudentes foram ao encontro do noivo e a porta se fechou. Quando elas voltaram, já estava fechada e elas bateram a porta e imploraram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí foi isso que ele disse no final, em verdade vos digo, não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E tem um significado muito parecido também. Então o noivo, meu Cristo interno, que busca a união comigo mesmo, a vinda do esposo, o fim de um ciclo, o fim de um éon, o momento de encontro da alma com o Cristo interno. As virgens prudentes, a figueira que produz frutos,
que se preparar para aquilo, que aproveitar a oportunidade no final daquele ciclo, ou mesmo o servo que multiplicou os talentos, e as virgens loucas, que é exatamente a figueira que secou, que não aproveitou a oportunidade, o servo que enterrou os talentos também. Podemos entender dessas duas formas. Então, dá uma relação assim, direta entre essas três passagens, vai ser muito interessante contextualizar e falar rapidinho delas também. A gente já está nas reflexões finais, já está faltando uns 5 minutos, mas assim, eu quero deixar isso como perguntas, essas perguntas que estão aí, para cada um levar, fazer sua reflexão, cada um. Essas não são perguntas que vão ser respondidas agora. É eu me perguntar cada dia, principalmente hoje que eu estou saindo aqui, o que eu tenho feito dos meus talentos, não é? Tenho preparado o meu azeite? Quais são os meus frutos do dia a dia? Quando eu tenho a possibilidade de fazer o bem e não faço? Quando eu sou a figueira sem frutos? E por último, tenho feito bom uso do talismã divino que é o tempo para crescer espiritualmente? Porque são coisas simples assim, eu vejo que são coisas muito simples. No momento que eu tenho a possibilidade, por exemplo, um amigo que me liga, que está precisando de minha ajuda, está precisando de uma palavra amiga, de um aperto de mão, de um apoio, e eu não faço, eu já estou sendo figueira sem frutos. Eu entendo dessa forma. Toda possibilidade de fazer o bem, que eu prorrogo, ou que eu deixo de fazer, eu estou sendo a figueira sem frutos. Então, o meu convite, a minha mensagem dessa palestra de hoje é trazer essa reflexão. Aproveitemos o nosso tempo para a gente fazer o bem sempre que for possível dentro das nossas possibilidades. Não deixemos de fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. Esse que é o principal, assim. Se vocês tiverem mais algum comentário, quero agradecer a atenção também de todos, a colaboração. Se tiverem mais algum comentário, mais alguma coisa a acrescentar, eu estou à disposição. Alguém tem mais dúvida? Não. Não? Obrigado. Bom, gente, então é isso. Agradeço pela oportunidade, pela atenção, pela colaboração de todos. Espero numa próxima oportunidade a gente poder compartilhar aí um pouco do Evangelho, que é um estudo bastante profundo, que é bom para todos nós. Tentar entender um pouquinho assim, da palavra do Cristo, que é realmente muito, muito maravilhosa para todos nós. Vou trazer, então, se tiver mais algum aviso, alguém dá um aviso, senão eu vou trazer.